E a partir de agora nós vamos já para o tema do dia, porque hoje é celebrado o Dia Internacional contra a Corrupção, que traz reflexões sobre o assunto tão preocupante. Por mais que nós, brasileiros, achemos que é um problema exclusivo nosso, muitos países precisam melhorar nessa área. Esse movimento mundial tem engajado governos a instituir mecanismos para um setor público mais íntegro. E para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a advogada especialista em compliance, Bruna Pisa. E também participa com a gente desse bate-papo Jéssica Dias, jornalista do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, doutora Bruna. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde também, Jéssica, e todos aqueles que nos acompanham. Ótima tarde, Jéssica Dias. Obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Ótima tarde para você também, Letícia, para a doutora Bruna e a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Doutora Bruna, para a gente começar esse bate-papo, eu queria iniciar uma pergunta que a gente simples, mas que às vezes a gente não compreende na sua totalidade, né? O que é corrupção e qual que é a importância, né, do Dia Internacional contra a Corrupção na luta contra essas ações, essas práticas que nós vemos aqui no Brasil, mas que também existe em outros países do mundo? Verdade, Letícia. Bom, o termo corrupção, ele é, inclusive na literatura, ele é muito falado como sendo um termo de difícil conceituação. Vem do latim corruptus e significa quebrar. E aí a gente já entra naqueles outros termos, como por exemplo, corromper. Ele quer dizer que tem alguém em posição superior que abusa dessa condição e corrompe o outro. Então, a corrupção hoje em dia, a gente encontra ela em todos os ambientes, né? Não só no ambiente público, mas também no privado, corporativo. É um grande problema de todas as nações, como você bem disse, esse não é um problema exclusivo brasileiro. Nós temos diversas organizações internacionais que fazem esse acompanhamento da corrupção e o dia 9 de dezembro, em especial, é comemorado nessa data, especificamente a corrupção, porque celebra, então, nessa data, uma convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi realizada nessa data e assim ficou, então, convencionado que no dia 9 de dezembro se comemoraria o Dia Internacional contra a Corrupção. E, doutora Bruna, como foi que esse movimento de combate à corrupção se fortaleceu aqui no Brasil? Foi através da Lava Jato, que a gente ouviu mais falar de políticos de fato sendo presos por crimes de corrupção? Foi a partir daí que esse movimento se fortaleceu mesmo? Ou desde antes disso o Brasil já tinha assim, medidas e ações voltadas para esse tema também? Jéssica, o movimento contra a corrupção, ele é anterior a episódios como, por exemplo, a Lava Jato. Agora, de fato, após a Operação Lava Jato, por exemplo, essa questão ganhou um destaque maior. No Brasil, um ponto marcante, o que foi um divisor de águas para nós, foi a edição da Lei Anticorrupção, né? Ela foi editada em 2013 e a Operação Lava Jato aconteceu em 2014. Ela foi deflagrada em 2014. Então, já existia uma preocupação com a corrupção no Brasil, mas nós tivemos aí grandes operações da Polícia Federal, como a Lava Jato, em 2014, e então ali já tudo indicava que nós teríamos bons frutos, que esse movimento ganharia força e toda essa rejeição a condutas corruptivas reverberariam, né, nos próximos anos e a gente caminharia num sentido muito positivo, de fato extirpar ou estar próximo disso, de extinguir a corrupção do nosso dia a dia, mais especificamente do setor público. É claro que quando a gente fala em extirpar, é algo que parece tão distante, né? E de fato é difícil vislumbrar isso. Mas pensando numa meta ainda que fosse uma meta mais singela, mais próxima, mesmo assim a gente achava que conseguiria caminhar muito mais nesse sentido.
O fato é que o Brasil, de lá para cá, apesar de ter tido grandes avanços, ele não avançou como esperado. A organização não governamental denominada Transparência Internacional, em janeiro de 2020, publicou o Índice de Percepção da Corrupção. E o Brasil figurou no pior patamar desde o início dos trabalhos da organização, né? Ou seja, Jéssica, essa é uma condição que certamente agrava esse contexto propício à corrupção no Brasil. E agora, mais especificamente, falando um pouquinho aqui desse contexto de 2020, né, que é um período de excepcionalidade, de pandemia, nós estamos num contexto ainda mais propício à corrupção, né, quando a gente pensa nas contratações públicas emergenciais. Esse é um tema que vem sendo falado dia a dia. Hoje mesmo nós tivemos uma declaração importante do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele proferiu na sua declaração de hoje, em comemoração ao Dia Internacional contra a Corrupção, e na fala dele ele disse duas coisas muito importantes. Uma delas é que a corrupção é criminosa, imoral e é a última traição à confiança pública. Uma outra coisa que ele disse que foi muito importante também, merece destaque, é que a resposta ao coronavírus está criando novas oportunidades para explorar os controles frágeis e a transparência inadequada no poder público, o que permite desvio de fundos que deveriam ir para as pessoas em seus momentos de maior necessidade. Então, é uma grande preocupação. As organizações voltadas a esse tema estão trabalhando arduamente no intuito de reverter esse cenário. Doutora Bruna, você trouxe dois assuntos que eu quero dar sequência, mas o primeiro é que essa questão, né, essa prática aqui no Brasil, ela é considerada um dos principais problemas a serem combatidos. Quais são as orientações para desenvolver essas práticas de combate à corrupção em um ano que, por exemplo, o ano que vem, onde novos prefeitos irão assumir os municípios, a gestão municipal, onde vereadores também estão começando. Então, onde a gente começa? Por onde pode começar esse combate? Bom, sem dúvida alguma, Letícia, nós temos o dever de agir de forma coordenada e, é claro, o nosso poder, o poder de voto que exercemos todos agora há pouco, ele é a nossa maior arma. Agora, a sociedade civil, ela tem, e que somos nós temos a obrigação de nos mantermos vigilantes, atentos, cobrar dos nossos governantes, esperar, não só esperar, mas exigir transparência, buscar informação, buscar justificativa para os gastos públicos, procurar entender qual é a destinação dada ao orçamento público. É nosso dever como cidadão fazer isso. Existem muitas ferramentas, né, mecanismos que hoje se fala no meio, né, desse setor do qual eu faço parte. Nós combatemos a corrupção. Eu sou advogada especialista em compliance. O compliance é uma ferramenta de combate e prevenção à corrupção e ele vem sendo utilizado não só no setor privado, mas também muitíssimo absorvido pelo setor público. Existem alguns estados brasileiros, Rio de Janeiro, Goiás, né? Temos também o Distrito Federal, todos eles já contam com exigência de programa de integridade e esse programa de integridade ou também programa de compliance, eu vou colocar aqui como sinônimos, eles são constituídos de mecanismos que têm o objetivo não só de prevenir, detectar e tratar desvios de conduta, inclusive condutas corruptivas, mas também de estimular uma cultura naquela organização, ali no setor público ou lá no setor privado, de instituir uma cultura de retidão, de honestidade, ou seja, uma cultura que é anticorrupção. Doutora Bruna, falando um pouco agora sobre o poder legislativo, o que o legislativo pode discutir em termos de reformas que podem contribuir, então, para o combate à corrupção no Brasil?
Certo. A gente, falei agora há pouco, né, da ponta de cá, que somos nós, como cidadãos, como eleitores, exercermos a nossa função e exigir que o nosso governante faça a sua parte, claro, escolhendo muito bem nesse momento. Agora, o legislativo, como eu disse no início aqui da nossa conversa, ele deu o pontapé inicial para essa discussão no Brasil, que foi a edição da Lei Anticorrupção. E, portanto, o Legislativo tem um papel fundamental para que novos incrementos sejam conferidos a esse bloco de leis, né, destinados ao combate à corrupção. É preciso de rever estruturalmente, né, toda a cadeia que é colocada no poder público e que viabiliza as condutas corruptivas. Existem situações como a que está acontecendo agora, durante a pandemia, né, em que, no intuito de atender à necessidade da população e atender com eficiência, com rapidez, especialmente no que se refere à saúde, o que foi que o Legislativo fez? O Legislativo afrouxou o rigor no ato das contratações, no ato do gasto público. Ou seja, hoje, para se fazer o gasto público, é mais fácil, tem um menor rigor. E aí a gente viabiliza mais condutas corruptivas. Ou seja, o que é o ideal? Encontrar esse equilíbrio, inclusive nos momentos de excepcionalidade como agora. E é claro, em outras situações, saindo agora do contexto de excepcionalidade, o Legislativo tem que se posicionar e continuar seu trabalho no intuito de acrescentar esse rigor, a fiscalização e também esse processo de conscientização também da população, dos servidores públicos, porque, Jéssica e Letícia, o problema do jeitinho brasileiro, do tudo pode, não tem problema, todo mundo faz, isso é algo que contamina. E, de fato, nós precisamos não só, né, mudar as leis, exigir a atitude dos governantes, mas precisamos também de mudar essa consciência de todos, que é extremamente equivocada. Era exatamente sobre isso que eu ia perguntar, doutora Bruna. Qual que é o papel de cada um aí nesse combate à corrupção e à falta de ética? Porque precisa começar dentro de casa, né? Precisa começar em cada um. Porque muitas vezes a gente ouve falar, principalmente em época de eleição, não, mas todos os políticos são corruptos. Mas antes de se tornarem políticos, eles eram cidadãos comuns, que estavam aí na cidade, em casa. E tornar político não é se tornar corrupto, né? Então, uma coisa não caminha com a outra, a gente pode dizer assim. Então, é uma prática que tem que começar dentro de casa, é uma prática que tem que começar no troco do supermercado, que veio a mais e você não foi lá devolver. É mais ou menos isso, doutora Bruna? Perfeitamente, é exatamente isso. A gente tem uma facilidade, né, de achar normal quando o efeito, a consequência da corrupção não é grave. Mas veja, é corrupção da mesma forma, né? Gerando uma consequência grave ou não tão grave. É corrupção da mesma maneira e retroalimenta esse tipo de comportamento corruptivo. E você bem disse, é desde o troco que não é recontado, que não é devolvido, até as atitudes maiores. Um dos grandes desafios para quem trabalha com integridade, que é o objeto do meu trabalho e de outros profissionais do segmento, uma das grandes dificuldades, eu diria até desafio, é a gente conseguir estabelecer uma nova cultura na organização onde a gente atua. Então, quando a gente está fazendo um trabalho de implementação de programas de compliance, também chamados aqui de programas de integridade, acho que o maior dever não é só estabelecer ali um novo código de conduta ética, políticas internas, mas principalmente conseguir transformar o modo de enxergar dos integrantes daquela organização. E quando a gente consegue fazer isso, é algo que transborda ali os limites da organização.
se é dentro de uma empresa ou se é dentro de um órgão público, aqueles que estão ali naquele meio, a nova visão deles, eles levam para suas casas e eles replicam com seus familiares. E do mesmo modo que a conduta corruptiva, ela contamina, a conduta correta, ela também contagia. E isso nos enche de força para poder continuar esse trabalho. Então, é basicamente isso. Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que a sensação de impunidade também retroalimenta esse tipo de comportamento corruptivo, ou seja, saber que não será punido, ou saber que não será mal visto, porque afinal de contas, na cultura do meu país, tudo bem eu não devolver o troco, né? Essa sensação de que tudo bem, não vou ser punido, não vou ser mal visto, essa sensação fomenta o comportamento corruptivo. E o que a gente precisa de fazer, claro, é nos posicionar para que a gente não permita esse comportamento, para que a gente passe a mensagem correta, para que a gente passe, então, a aplaudir aquele que devolve o troco, e não o espertalhão que ficou com dinheiro e foi embora. Doutora Bruna, aproveitando que a senhora mencionou sobre punição, a senhora acredita que houveram avanços em relação à punição nos últimos anos? E o que precisa melhorar ainda? Sim, de fato, nós acompanhamos, né, não só os escândalos, mas também as operações, especialmente da Polícia Federal, e é claro que as punições, elas têm sido aplicadas também no âmbito do poder público. Processos administrativos de responsabilização estão sendo aplicados a fornecedores contratados que praticaram algum desvio e, portanto, prejudicaram ali os cofres públicos. A gente tem acompanhado esse movimento positivo no sentido de, agora sim, aplicar-se punições e aumentar também a fiscalização. Isso a gente tem acompanhado e é motivo de admiração e, claro, aplausos de todos nós. O que a gente percebe agora e que causou uma enorme comoção, né, na nossa comunidade de quem trabalha com esse combate à corrupção, algumas declarações, por exemplo, que nós acompanhamos no sentido de que a Operação Lava Jato teria acabado, de repente uma tentativa de ingerência na atuação da polícia. Isso tudo faz retroceder esses nossos avanços. Inclusive, a organização internacional que eu mencionei no início da nossa conversa, Transparência Internacional, emitiu um relatório sobre o Brasil nesse ano de 2020, falando justamente do retrocesso que está acontecendo no Brasil, porque existem sinais claros de tentativa de ingerência, tentativa de influenciar, né, na ação da polícia, nas ações investigativas. Isso tudo faz com que esse nosso caminhar no sentido da anticorrupção, né, isso faz com que esse nosso caminhar seja mais lento, né? É como se a gente estivesse aqui lutando nessa caminhada para seguirmos adiante, conseguir novos objetivos, novos resultados, e aí logo vem, né, uma onda, bate e a gente retrocede um pouco. Então, esse é um dos obstáculos que nós temos, mas continuamos fortes, seguindo na luta. Conversamos com a Bruna Pisa, advogada especialista em compliance, sobre o Dia Internacional contra a Corrupção. E eu agradeço a sua participação aqui, doutora Bruna, no nosso Tom Maior. É um assunto de extrema importância que vale a gente continuar falando, sempre trazendo dados, informações tão importantes nesse combate à corrupção. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Letícia, eu que agradeço. Obrigada, Jéssica, também. Obrigada a todos que acompanharam. É sempre um prazer, contem comigo. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Tom Maior. Até amanhã. Eu que agradeço, Letícia. Um grande abraço para você, para a doutora Bruna, a todos que nos acompanham. Até amanhã.
E para você acompanhar a entrevista na íntegra com a advogada Bruna Pisa, é só acessar o nosso sagresonline.com.br ou então mire a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, que também vai te direcionar para o nosso site.